ler versos de 1 a 14. Isso bem conhecido, a palavra do Senhor, sendo um modo também enigmático, mas nós vamos, à luz da palavra do Senhor, buscar compreender um pouco da meditação dessa noite. Diz assim a palavra: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não permanecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viam e creem por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Pai, ela é a nossa única e suficiente regra de fé e prática. Louvamos ao Senhor por tê-la de fácil acesso em nossas mãos, por vivermos um país onde podemos lê-la em liberdade, publicamente, meditar nas suas palavras. E agradecemos ao Pai a oportunidade de poder fazê-lo também nesta noite, neste momento. Pedimos ao Pai, para o nosso coração, através do santo e glorioso Espírito. E a Pai, os aprendemos como instrumento em tuas mãos, para ser fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos esse texto da palavra de Deus, ele traz para nós uma reflexão interessante, bonita, a respeito da cronologia, da segunda pessoa da Trindade. Se é que nós podemos dizer assim, né? Quando nós falamos de cronologia, nós geralmente falamos de uma realidade temporal. Mas quando falamos da segunda pessoa da Trindade, nós falamos de uma realidade que vai muito além do tempo. E Cristo Jesus, nesse momento, ele é apresentado a todos nós com essa realidade, vamos dizer assim, uma realidade transcendental, curiosa, mostrando que Jesus ele nasce entre nós e ao nascer ele assume uma figura humana. Mas esse que assume uma figura humana, ele não era filho daquela mulher, mas ele era existente, pré-existente desde a eternidade. Ele nunca foi gerado, mas ele é eternamente gerado. Nós mencionamos isso pela manhã. Ele é aquele que vai ser sempre o Filho de Deus, mas ele nunca teve Deus. E João ele retrata isso com poucos versos, de uma maneira profunda, de uma maneira incrivelmente simbólica. Então nós vamos ver sobre a cronologia de Cristo, da eternidade ao nosso coração. A palavra, há uma introdução que diz que se a nossa maior necessidade fosse informação, Deus nos teria enviado um educador. Se a nossa maior necessidade fosse tecnologia, Deus teria nos enviado um cientista. Se a nossa maior necessidade fosse dinheiro, Deus nos teria enviado um economista. Se a nossa maior necessidade fosse o prazer, Deus nos teria enviado um anfitrião. Mas a nossa maior necessidade é o perdão. Por isso Deus nos enviou o Salvador. Essa realidade, portanto, nós refletimos que Cristo é aquele que veio para cumprir plena e cabalmente uma missão dada por Deus de redenção da humanidade. Restauração do nosso relacionamento com Deus. O relacionamento era completamente rompido por causa do pecado. E a palavra de Deus nos traz a redenção de Cristo Jesus. Então o texto refere a Cristo como um verbo. E para apontá-lo desde a encarnação, ele faz referência a nominal, por assim dizer. Ele faz referência do verbo para trazer uma significância, ou um significado ainda mais profundo a respeito de quem é aquele que nasce em Belém. Ele não aponta
Jesus era desde a eternidade, porque não era. Jesus ele nasce ali de Maria em Belém, naquele momento específico, mas a segunda pessoa da Trindade que se encarna naquele momento, ele é desde a eternidade. Por isso ele usa a expressão do Verbo. E enxergamos, portanto, a grandeza do poder daquele que se humilhou para estar entre nós e morrer em nosso lugar. Na forma como João também expressa, nós vislumbramos, chocados, o tamanho do sacrifício que o Verbo precisou fazer para poder remir os nossos pecados. Porque ele nos apresenta como aquele que é o Criador de toda a terra, mas que se fez homem, se fez criatura para viver entre nós, para se submeter a uma realidade que ele mesmo tinha autoridade e poder para dominar, mas o fez porque ele queria redimir o nosso coração, transformar a nossa vida, restaurar o nosso relacionamento com Deus, perdoar os nossos pecados. Portanto, na palavra, nas breves introdutórias palavras de João, nós vamos, do evangelista João, nós vamos à profundidade da dimensão do amor de Deus por nós. Deus que é Deus de eternidade, mas que abre mão de sua glória para vir aqui e remir os nossos pecados. Por isso, meus irmãos, para podermos caminhar ao longo da história, a luz do que João nos mostra, nós começamos com os versículos do Senhor e vemos e olhamos para o Senhor da criação. A palavra de Deus diz que o princípio é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. É difícil encontrar uma forma melhor de descrever a segunda pessoa da Trindade, o Verbo. O Verbo fala muito ao nosso coração. O grego é o logos. Em qualquer língua, ele conecta com propriedade do Senhor e Salvador de nossas vidas, com o executor da criação. O português, por exemplo, ele vai falar sobre o Verbo, dizendo que é aquele que denota a ação. Jesus é o executor de toda a criação, cujo autor é o Deus Pai Todo-Poderoso, que decide aquilo que deveria ser criado, mas aquele que cria efetivamente é o próprio Cristo na eternidade, enquanto o Verbo ainda não encarnado, mas glorioso e eterno, com todos os atributos divinos. Ele é o Criador, ele é o executor de toda a criação. Tudo foi feito por intermédio dele. Sua presença na criação é tão importante que é destacada e repetida no verso 2, porque ele fala no princípio do Verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava no princípio com Deus. Há uma ênfase mostrando esse que nasce, esse que é o Redentor, ele é autor da criação, ele é o próprio Deus, responsável por essa realidade que nós vivemos, que nós somos, que existe e nós conhecemos. Portanto, meus irmãos, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, antes de se tornar carne, ele é responsável por toda a criação. Na criação, o nosso Deus Trino tinha por cabeça o Pai e por braços o Filho. Não era um papel subalterno ou menos importante, mas um papel complementar. Funções distintas de um único e glorioso Deus, Senhor de terra e céu. E o Verbo, portanto, é o doador da vida, que passa a habitar no ser humano, versículo 4 nos passa a refletir. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A palavra de Deus nos fala que há um momento da criação que há o sopro do fôlego de vida, e o ser humano, e aquela criatura, outrora feita por Deus, inanimada, se torna um ser vivente, recebe realidades gloriosas, semelhantes ao Pai, sob imagens e beleza de Deus vivo e glorioso. A luz passa a habitar entre nós, a criação de Deus, dada, doada gloriosamente pelo Criador, fazendo a criatura um ser vivente. Mas essa luz gloriosa que passa a habitar na criação, ela é maculada pelo pecado. Quando o ser humano deliberadamente ele se vale da realidade gloriosa que Deus havia concedido para poder caminhar para longe do Senhor, para fazer aquilo que desagradava ao Senhor, para desobedecer a ordem direta de Deus. E o pecado, portanto, ele passa a habitar pela humanidade por causa da iniquidade,
coração humano, natureza do coração humano. E a palavra de Deus nos mostra então que aquela luz gloriosa que habita em nós agora fica imaculada pelo pecado. Nosso relacionamento com o Pai fica impossível, porque Deus Todo-Poderoso, Santo e Perfeito não pode se relacionar com o segundo pecado. E aí, irmãos, há um abismo intransponível que se põe entre nós e Deus. Esse abismo, meus irmãos, que nós certamente cairemos nele se não for pela misericórdia e a graça do Senhor. Um abismo que é de morte, destruição, inferno e eterna separação de Deus. Mas a palavra de Deus fala que há um momento em que Cristo entra na história. Ele que outrora tinha dado a luz a esse mundo, agora ele vem como a própria luz para brilhar entre nós, para afastar as trevas, para redimir pecados, para transformar vidas, para fazer brilhar novamente aquela luz que estava ofuscada, tirar essa realidade do pecado e fazer aquilo brilhar novamente entre nós. E ele vive essa realidade gloriosa entre nós. A luz dada pelo Verbo por ele é restaurada na vida de todo que o confessa como único e suficiente e Salvador e Senhor. A luz de Deus volta a brilhar gloriosa em nós. O abismo que outrora era intransponível, agora ele deixa de existir diante de nós, porque Cristo nos reconecta ao Pai. Agora temos novamente livre acesso ao Pai. Ainda somos falhos e muitas vezes pecamos, mas em Cristo temos o perdão do pecado e perdoados, podemos nos relacionar plena e perfeitamente com o Pai. Não por nosso mérito, não por nossa capacidade, mas porque Cristo habita em nós. Porque o Verbo se fez carne, a luz voltou a brilhar nesse mundo. Ela brilha gloriosamente na vida de todo aquele que professa Jesus como Senhor e Salvador. E ela incomoda as trevas, e ela transforma o lugar onde nós estamos, e ela contagia o meio onde nós vivemos. Porque a luz voltou a brilhar entre nós. Na verdade, nós não temos. Agora nós somos restaurados, não por nosso mérito, não porque nós merecemos, mas porque aquele que Deus atrás da própria vida de nós. Tem um exemplo, uma ilustração para nos ajudar a enxergar isso. É como se a gente fosse uma vela apagada. De repente vem um fósforo e acende essa vela, não nos passa por lá. Aí você vai empolgar, colocar a vela na mesa e a luz apaga. Então você sabe que tem que ter cuidado para trabalhar com a luz. Mas você faz aquela luz apagada. Você não tem como fazer aquela luz voltar a brilhar. Você precisa voltar naquele que deu a luz a primeira vez, para que ele faça aquela luz voltar a nós. Irmãos, o pecado nos afasta de Deus. E só Cristo pode transformar o nosso coração. Com as obras, mérito, nada é capaz de fazer a luz brilhar em nós. Nós nos apropriamos da luz que um dia voltou a brilhar nesse mundo, pela misericórdia e a graça de Deus que vem ao coração contrito e arrependido, que professa Jesus como Senhor e suficiente Salvador do Senhor. Realidade gloriosa, capaz de qualquer um, eleito desde a eternidade, poder fazê-lo graciosa e gratuitamente, em qualquer momento da sua vida, em qualquer hora do seu dia, professando Jesus como Senhor e Salvador do Senhor. O único doador da vida é capaz de restaurar. Compreender, portanto, a dimensão eterna do Messias nos ajuda a vislumbrar a grandeza da sua obra e misericórdia e a exclusiva autoridade de Cristo na redenção. João começa falando da realidade eterna de Cristo para nos mostrar que a redenção não era algo simples, que o Redentor não era uma pessoa qualquer, mas houve a necessidade de uma realidade nunca imaginada, daquele Criador se tornar criatura, para que algo fosse feito com relação ao nosso pecado. Ele busca na eternidade para nos mostrar que a obra redentora do Messias não foi algo simples e banal, mas é algo a ser celebrado e louvado com milícias celestiais, de anjos e pela voz de toda a criatura de Deus, os céus, a terra e debaixo dela. O louvor deve estar sempre nos nossos lábios, a alegria no nosso coração, porque um dia Jesus nasceu entre nós para remir os nossos pecados, para transformar a nossa vida, para afastar as trevas do pecado que nos afastavam de Deus e fazer a luz brilhar novamente
irmãos, o Verbo, ele vem da eternidade. O Senhor da criação habita no meio de nós. Portanto, meus irmãos, a primeira boa parte que João destaca, ele traz lá da eternidade para nos mostrar a dimensão, o poder e a grandiosidade da obra da redenção de Cristo Jesus. E ele segue falando agora no versículo 6 a 9, anunciando ao mundo que essa luz havia de brilhar entre nós, trazendo à memória a realidade gloriosa das promessas messiânicas, preparando o terreno para que aquela luz brilhasse entre nós. Ele faz menção a João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem aquele por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vive ao mundo e ilumina a todo homem. Irmãos, o hino ao verbo, vamos assim dizer, ele é interrompido pelo anúncio de João Batista, que faz parte da história gloriosa da redenção. Porque quando nós falamos de Jesus, nós referimos, como nós cantamos e lemos na liturgia, que Ele não só é o nosso Redentor, mas Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é celebrado pelos anjos como a majestade presente entre nós. Ele é louvado pelos magos como o Rei que havia nascido. E, meus irmãos, dessa forma também Ele é anunciado. Quando um rei vai chegar, quando ele vai se pronunciar, antes entra os trompetes, e eles tocam, e eles anunciam, e eles proclamam que a majestade está entrando. Antes de Cristo nascer, antes de Cristo iniciar o seu ministério, tudo isso foi gloriosamente anunciado por Deus, por meio de promessas, por meio de manifestações gloriosas, na vida de Isabel, na vida de Maria, de José, de toda aquela família. E quando Cristo vai iniciar o seu ministério, gloriosamente anunciado por João Batista, que prega, que fala, que testemunha, que testifica, que traz à memória aquilo que nos pode dar esperança. O Messias estava para vir, há salvação, há redenção, há remissão dos pecados. João Batista tem um importante papel de preparar o caminho para a chegada de Jesus, para o início do seu ministério. A obra redentora do Verbo precisava de um arauto. O tempo aqui na terra seria curto, deveria ser o mais proveitoso possível. João traz à memória do nome aquilo que nos pode dar esperança. Lamentações 3, 21, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. A aplicação prática dessa obra anunciada, ela é dupla. Primeiro, no contexto em que João vivia, a memória da chegada do Messias traria esperança de restauração, moveria o povo de volta à fidelidade a Deus, para serem encontrados prontos para receber a graça que estava para ser derramada em suas vidas. João trazia a memória e conclamava o povo a uma mudança de vida. Ele preparava o terreno, como um agricultor, ele prepara a terra para aguardar as primeiras chuvas. Ele ara, ele camina, ele gradeia, ele semeia, ele aduba, ele corrige as ideias, ele ajeita tudo para que na hora que caírem as chuvas, a terra está pronta para poder produzir o seu fruto. João Batista vem para preparar o coração daquele povo. O ministério de Cristo seria curto, mas intenso. Era importante que tivesse tudo preparado para a sua chegada. A palavra de Deus refere-se à vinda de Cristo como a plenitude dos tempos. E essa plenitude dos tempos envolve uma série de coisas dentro do povo de Israel e em todo o mundo. É incrível se você for olhar minuciosamente aquilo que estava acontecendo na humanidade naqueles dias. Mas especificamente nós temos também a obra de João Batista, preparando o caminho, anunciando como arauto do Senhor a chegada do Messias do nosso mundo. E a palavra de João Batista também é um duplo significado para aquele contexto, também dos dias de hoje, trazendo à memória ao nosso coração a promessa do retorno de Jesus, para encontrarmos força do Senhor, para enfrentar as lutas dessa vida, e a fé na justiça que nos ajuda a lidar com as injustiças. Naquele tempo, ele trazia à memória do povo as palavras, as promessas, chamava o povo a uma mudança de atitude, porque o Messias estava chegando. E hoje, meus irmãos, nós podemos repetir as palavras de João Batista, dizendo: tome uma atitude, reflitam sobre a sua vida, se preparem, arrependam dos seus pecados, porque Jesus está voltando.
O tempo da chegada, o legado vai estar próximo, às portas. Precisamos nos mover, agir, estarmos preparados, como bons cristãos, atuando nesse mundo, pregando o Evangelho, divulgando o reino de Deus, trabalhando intensamente na proclamação das boas novas de salvação, anunciando ao mundo perdido, pecador e desesperadamente perdido, que há salvação, há alegria, há um propósito na vida, há uma direção a seguir, e é Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, o Verbo como luz ilumina todo o mundo. Versículo 9 traz para nós: essa verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. A luz de Cristo, anunciada, que agora passa a brilhar entre nós, está viva em nosso coração, e nós a mostramos ao mundo para afastar as trevas, para transformar corações, não pelo nosso mérito, não pela nossa vontade, mas pelo mérito da luz que brilha em nós, que é o próprio Cristo anunciado na sua palavra, mediante a nossa pregação. Então, meus irmãos, essa realidade gloriosa vem para iluminar a todos os homens, sem exceção. Significa que todos serão salvos e convertidos? Não, mas todos serão iluminados pela luz de Cristo. Aqueles que o professam como Senhor e Salvador serão iluminados, a sujeira será enxergada, o coração será quebrantado e a vida transformada, e os pecados perdoados por Deus. Outros que negarão veementemente a Cristo Jesus terão seus pecados expostos à luz, e por isso justamente condenados à morte eterna e eterna separação de Deus, porque a luz que habitou entre nós e brilha entre nosso coração e nossa vida, ela ilumina todos os homens sem exceção. A palavra de Deus fala no texto que a palavra pregada nunca volta vazia, ela cumpre o seu papel, é a luz brilhando a todos os homens, tornando os ímpios condenados justamente pela sua iniquidade, e tornando os eleitos de Deus arrependidos pelos seus pecados que agora enxergam, e buscando no Senhor a remissão que Ele nos concede gratuitamente pelas misericórdias otorgadas a nós em Cristo Jesus. Diante da luz, da chegada da luz entre nós somos levados à consumação da obra redentora. E a palavra de Deus nos traz, versículos 10 a 12, João continua trabalhando essa cronologia, vamos dizer, dizendo que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, dando os poderes de ser feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E agora, meus irmãos, a luz então ela passa a habitar entre nós. Ela agora chega entre nós. Ela estava na eternidade, ela foi anunciada pelos arautos, agora ela brilha efetivamente no meio de nós. Hoje em dia, meus irmãos, nesse dia que nós celebramos o Natal, o nascimento de Jesus, trazemos à memória o nosso maior motivo de alegria. O nascimento de Jesus é o cumprimento da promessa feita no passado, a ação de Deus no presente e a certeza de um futuro restaurado, glorioso, e viveremos na presença do Senhor para sempre. A sequência dos versículos 10 a 12 nos ajudam a entender que a obra redentora não é para todos, mas apenas para os eleitos de Deus. Jesus veio para a sua criação, esteve aqui com tudo que é seu por direito, mas a sua criação o rejeitou. Salvou o seu povo eleito desde a eternidade, que ao ver brilhar a luz, reconheceu o seu pastor amado e glorioso, e humildemente esperou que ele viesse ao nosso encontro para nos resgatar do lamaçal do pecado. Ouvimos a voz daquele que chama, e os deixamos ser levados para caminhos, para pastagens verdejantes, não porque nós podemos fazer isso, mas porque o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso pastor amado, vem ao nosso encontro e transforma a nossa vida. Veio para os seus, não seus rejeitaram, mas havia um povo que recebeu gloriosamente. A todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Houve na humanidade aqueles que creram, e a estes a adoção de filhos é destinada. Não vagueiam mais perdidos, mas são pastoreados pelo glorioso e divino pastor de Deus.
Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado, mas agora a luz que volta a brilhar em nosso coração nos mostra o caminho a seguir. Não caminhamos mais a um destino incerto, mas caminhamos para a presença gloriosa de Deus na eternidade dos céus. Não vivemos mais uma vida sem propósito nessa terra, mas vivemos com a plena convicção de que somos chamados, transformados por Deus, para pregar o Evangelho, anunciar às pessoas as boas novas da salvação, e vivemos para glorificar e exaltar a Deus para todo sempre. A vida faz sentido, a propósito, a alegria, a transformação aplicada em nosso coração, quando a luz passa a habitar entre nós. Em quarto e último lugar, essa luz que habita na humanidade, que redime pecados, que transforma a vida dos eleitos de Deus, ela passa a habitar no coração daquele que crê. Versos 12 e 13. Mas todos quanto receberam Deus poder ser feitos filhos de Deus, e sabemos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. No versículo 13, portanto, o evangelista detalha os aspectos da regeneração. A adoção nos leva a uma nova vida e 3 aspectos são destacados. O primeiro deles, a nova vida ela não é literal, mas ela é espiritual. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele questiona: mas como posso eu, sendo velho, já voltar ao ventre da minha mãe? E o versículo 13 ele traz para nós: não nasceram do sangue. O novo nascimento ele não é um novo nascimento literal, nós voltaremos ao ventre materno e começaremos tudo de novo, mas ele é espiritual, uma transformação gloriosa que Deus faz no coração e na vida de todo aquele que nele crê, independente da idade, do momento, da época da vida, independente do passado de pecados ou da situação do presente, porque a transformação do novo nascimento é espiritual, porque nós não nascemos da carne, do sangue, mas da realidade gloriosa do Redentor. É uma realidade espiritual totalmente transformada em nossa vida e que transforma o nosso ser de uma vez e para sempre. O segundo aspecto destacado é que a nova vida não é meritória. Nós não somos transformados porque merecemos, ou porque conquistamos, ou porque escolhemos a Deus, ou porque nos deixamos ser levados por Deus, mas porque Deus o faz, apesar da nossa vontade, mas por amor e misericórdia a nós. Ele fala: não nascemos da vontade da carne ou da vontade do homem. Nós não somos transformados por Deus porque nós queremos ser transformados, mas porque Deus o fez apesar de nós. Porque um dia constrangidos pelo amor de Deus, e nós humildemente nós nos derramamos aos pés de Cristo, nos humilhamos diante daquele que é glorioso, para que Ele seja Senhor e Salvador da nossa vida. Nós não nos permitimos ser levados por Deus, mas nós fomos abraçados pela glória redentora do Cordeiro que transformou a nossa vida. Nós somos iluminados por uma luz que transformou nossos olhos em realidades completamente diferentes, nos fez enxergar algo que nós nunca havíamos visto, nos fez enxergar a nova vida do Senhor, nos fez enxergar o mundo além do pecado, nos fez enxergar um destino além da morte. Em terceiro aspecto destacado no versículo 13, a nova vida é um favor divino totalmente merecido. E ele termina dizendo: mas nasceram da vontade de Deus. Não da vontade humana, mas da vontade de Deus. Foi Deus que quis transformar o nosso coração. Foi Deus que decidiu vir ao mundo para viver entre nós e para o nosso Pai. Foi Deus que vem ao nosso coração, fala aos nossos ouvidos e transforma o nosso coração. Nós só professamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, porque o Espírito Santo de Deus nos constrange nisso. Ele transforma o nosso coração, Ele abre os nossos olhos, Ele nos faz enxergar o amor. E diante dessa realidade, o amor de Deus se torna irresistível. Não porque nós somos maiores santos, mas porque Ele nos viu miseráveis e nos trouxe para perto. O amor de Deus, portanto, a nova vida com o Senhor não é literal, mas é espiritual. Não é meritória, mas ela é um favor totalmente merecido, vindo da parte de Deus.
Ao concluir a obra redentora, Jesus é assunto aos céus. O Santo Espírito passa a habitar no coração daquele que crê. É uma nova vida, um novo espírito, uma nova perspectiva futura, transformada pelo Verbo que nasceu também por amor de nós e para a glória de Deus Pai. Quero concluir com o versículo 14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Esse versículo resume tudo o que foi dito até aqui. João Batista termina, o evangelista depois ele termina resumindo tudo aquilo com um único versículo. Agora aguardamos, meus irmãos, gloriosamente e atentamente o retorno do nosso Salvador. Aguardamos a consumação da obra da justiça de Deus que se dará na segunda vinda. E é essa esperança que permanece agora no coração de todo cristão. Passado agora esse tempo do Natal, em que nós olhamos com carinho, cuidado, com alegria para o nascimento de Jesus, agora, meus irmãos, é arregaçar as mangas, com o coração agradecido e os olhos fixos para o alvo, para que possamos agora, ao longo de todo o próximo ano que se inicia, dizermos como Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora, meus irmãos, que o Natal está acabando, que nós já nos alegramos de lembrarmos de Cristo e de lembrarmos do seu retorno, viveremos todos os dias como fazemos até agora, prosseguindo para o alvo, buscando o louvor e a glória do nosso Redentor, anunciar ao mundo que há salvação, que há esperança e que há alegria, única e exclusivamente em Jesus Cristo, o Verbo eterno que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, onde nós vimos a glória do Pai, onde nós vimos e vivenciamos a manifestação sobrenatural do amor de Deus em nós, imerecido, mas glorioso, pontual na história, mas definitivo. Nós vivemos hoje essa alegria e somos desafiados a essa continuidade. O Natal está acabando, mas nós sabemos que nós queremos cumprir o seu papel. Ele está voltando. Nós temos trabalho a cumprir. Assim como ele, temos muito a fazer. Possamos arregaçar as mãos e com zelo e vigor sair dessas quatro paredes, buscando proclamar, anunciar o retorno do nosso Redentor a todo mundo. Você não precisa sair daqui, dar uma música muito interessante. Tinha cantado para a criança. Posso ser missionários e falar de Cristo como companhia. E se eu atravessar os mares para dar aos outros novas salutares? Eu posso falar para aqueles que estão no meu lado. Falar do amor de Cristo, cumprir o nosso papel como servo do Senhor Jesus Cristo. Não precisa ser feito em países do outro lado. Pode também estabelecer te chamar para isso. Mas você deve fazer desde já para aqueles que estão sofrendo. Todas as vezes que nós encerramos o momento de louvor e adoração ao Senhor nos domingos à noite, nós buscamos colocar diante do Senhor a nossa vida e pedir que Ele nos dê a oportunidade de falar com Deus com a pessoa. Leve isso a sério, a sua vida. Que Deus possa nos ajudar a compartilhar ao mundo todos os dias, não só no Natal, que a luz habitou entre nós. E essa luz transforma a vida de todo mundo. Mas a todos quanto receberam, Deus poderia ser os filhos de Deus, a saber, os que creem. Deus nos abençoe. Deus deixe nosso coração de livre disposição para o trabalho.